Mesmo na dor, Jó adorou. Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo aqui no canal. Então já vamos começar com a nossa oração para que Deus nos ajude no vídeo de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito por nossa vida, por todo o Teu amor, por todo o cuidado, por todo o sustento. Deus, nos auxilia no vídeo de hoje, que Tu possas abrir os nossos olhos para que venhamos a enxergar a verdade. Grava no nosso coração as Tuas leis, os Teus mandamentos, para que jamais venhamos a nos desviar deles, mas que venhamos sempre a fazer a Tua vontade. E que assim seja feita a Tua vontade, eternamente. Em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Amém. E o tema do vídeo de hoje é o 7º mandamento. E esse mandamento, ele é bem simples de se entender, porém ele é bastante complexo. Então, peço que você pegue a sua Bíblia e já abra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, onde está o mandamento, que fala assim: não adulterarás. Então, é só isso o mandamento, não adulterarás. Mas vamos mergulhar fundo o que significa esse não adulterarás? Então vem comigo para que venhamos a entender, compreender, ouvir e guardar essa palavra, para que venhamos a praticá-la e assim estarmos próximos do nosso Deus soberano e exaltado. Então, o que é que esse mandamento tem a nos dizer logo de início? Não adulterar. Adulterar é uma palavra que significa a gente não trair o nosso próximo, seja no relacionamento, seja numa amizade, ou seja até na aliança para com o nosso Deus. Então, não devemos nos aliar com outras coisas, não devemos buscar outras coisas. Então vamos ver o que Jesus tem a nos dizer lá no livro de Mateus, capítulo 19, e os versículos são do 5 ao 9. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, Jesus vai aqui nos falar acerca da união entre homem e mulher. Vai falar acerca do divórcio e também a questão de outros casamentos. E o que nós temos a dizer aqui? Por mais que tenha essa carta de divórcio dada por Moisés, não é algo que Deus aprova. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus vai deixar muito claro que ele odeia o divórcio, porque ele não quer uma separação, um divórcio, porque ele quer um casamento, uma relação digna até o fim. E Jesus ele também vai nos trazer aqui a respeito de outros casamentos, quando acontece o divórcio. Por exemplo, o divórcio ele pode vir a acontecer, como está escrito, se acontecer relações sexuais ilícitas. Porém, é necessário deixar evidente aqui o que Jesus nos diz a respeito daquele que divorciar do seu marido e da sua mulher. Se ele se casar com outra pessoa, ele estará em adultério. Então, o adultério não é só você trair sua esposa ou seu esposo com outra pessoa, mas também é se você se divorciar e se casar com outra pessoa. Porque você mesmo se divorciando, você ainda está com um vínculo eterno com aquela pessoa que você se casou. Então, o adultério não é só trair, mas também é a questão de se casar com outra pessoa. Porque o casamento ele é único, ele é vitalício para a vida toda. E
o divórcio ele desagrada a Deus. Então, a partir do momento que você se casa pela primeira vez, você vai estar com um laço eterno com aquela pessoa pelo resto da sua vida. O seu primeiro casamento é o casamento que está de acordo com a palavra de Deus. Ainda no livro de Mateus, vamos para o capítulo 5, e os versículos são 27 e 28. Vamos ver ainda Jesus nos falando acerca do adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, Jesus ele já vai deixar bem claro aqui que o adultério também não é só o ato em si, mas é mentalmente. Se a gente vem a pensar impurezas, vem a pensar coisas absurdas com outra pessoa que não é a pessoa que a gente está casado, que a gente não tem um vínculo, então a gente está cometendo adultério com aquelas pessoas. Então é por isso que pornografia é pecado. Se você pensar naquela pessoa de uma forma maldosa, maliciosa, você já está em adultério com ela. Então, meus irmãos, esse mandamento, ele é muito profundo, porque não é só o ato em si que é adultério, mas também a questão mentalmente, a questão de outros casamentos, e não para por aqui. A palavra de Deus vai nos ensinar outra forma de adultério também, lá no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, que vai falar assim: Quando pela primeira vez falou Yahuá por intermédio de Oséias, então Yahuá lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se de Yahuá. Outra forma, meus irmãos, de cometer adultério é quando a gente passa a buscar outros deuses, quando a gente passa a depender de outras coisas, que também está relacionado com o primeiro e o segundo mandamento, que é não terá outros deuses diante de mim e não adorar a imagem de escultura. Quando a gente busca auxílio de outras formas, que não é do nosso Deus, a gente está adulterando, porque a gente está buscando outros mestres, outros falsos deuses, outros intercessores para nos ajudar, sendo que o único que pode nos ajudar é Deus. Então, quando a gente busca essas outras formas, esses outros meios, a gente está se aliando tanto com o demônio, com Satanás, como está abandonando nossa aliança com Deus, nossa confiança para com o Deus Altíssimo e Soberano. Então, também isso é uma forma de adultério, que também é considerada prostituição. E prostituir o próprio corpo também é uma forma de adultério, porque você está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Outra forma de cometer adultério está lá no livro de Levítico, capítulo 18, onde vai falar acerca de casamentos ilícitos e de uniões abomináveis aos olhos de Deus, que vai falar a respeito de uniões entre pessoas do mesmo gênero, que é proibido, que não é uma relação que Deus aprova. Também acerca de relações com familiares, também não é algo aprovável por Deus, é adultério. Se relacionar também com pessoas que já são casadas, também é adultério. Sem falar também de relação com animais. Isso também é abominação, um absurdo, né? Detestável perante os olhos de Deus. Também é adultério. Então, um versículo que eu quero destacar do capítulo 18 é o versículo 24, que diz assim: Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Ao fazer qualquer uma dessas práticas, a gente está se aliando, está sendo, assim, filhos do diabo. Está praticando o que aquelas nações que Deus odiava e mandava matar faziam. Então a gente tem que obedecer ao nosso Deus Altíssimo. Se Ele manda a gente não praticar essas coisas, é porque Ele sabe que não é correto, não é bom, não é agradável, não é da natureza humana fazer essas coisas. Então por isso que Deus nos adverte, para não venhamos a pecar contra Deus, não cometer adultério. E para você, meu irmão, minha irmã,
que não é casado, não é casada, eu aconselho você, não se alie, não se amolde aos padrões desse mundo, como fala na palavra de Deus. Não queira ser envergonhado porque você ainda é virgem, preserve a sua virgindade, porque isso é agradável aos olhos de Deus, isso é maravilhoso. Espere o tempo de Deus, não se afobe, não fique apressado para se casar, porque é tudo no tempo de Deus. Quando a gente anda no tempo de Deus, quando a gente espera pelos planos de Deus, saiba que a maior bênção vem das mãos de Deus para a nossa vida. Ele prepara a melhor pessoa possível para nos casarmos, para passarmos o resto da nossa vida. Então, não fique preocupado em aguardar 1 ano, 2 anos ou até 3 anos para se casar, porque é um tempo curto comparado com o tempo que você vai ter que passar sua vida inteira com a pessoa que você se casar. Então, aguarde o tempo de Deus. Não se preocupe por ser ainda virgem, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Isso é totalmente de acordo com a palavra de Deus. Não se amolde aos padrões desse mundo, porque o mundo está invertendo os valores, ele quer destruir a família e os valores tradicionais, os valores bíblicos. Não tenha pressa, porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Operando Deus, quem impedirá? Então, a pessoa que Ele está preparando para você é a melhor pessoa possível, que vai te levar para frente, que vai te levantar quando você estiver caído, que vai, assim, estar com você na alegria e na tristeza verdadeiramente. Claro que não vai ser uma relação perfeita. Pode haver brigas, porque isso é da natureza humana, brigar, discutir, mas será a melhor pessoa que vai te ajudar na tua caminhada. Por isso, meus irmãos, esse é o conselho de um irmão para que vocês aguardem o tempo de vocês. Eu também estou guardando, estou esperando o tempo de Deus para a minha vida, porque Ele já tem dado várias promessas para mim e eu creio nas promessas dEle. Ele tem preparado a melhor esposa possível. Então, assim como eu, espere o tempo de Deus. Não cometa adultério, seja sozinho ou seja buscando suas próprias formas de satisfazer os seus desejos carnais. Obedeça ao 7º mandamento de Deus, não adultere, e Deus honrará você enormemente. E você cantará o hino da vitória. Então vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tenha aprendido com esse vídeo de hoje, que venhamos a estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, o Deus dos Exércitos, nos permitir. Fiquem na paz do Mestre Jesus, Yahushua HaMashiach. Amém.